Salve, salve pessoal, beleza? Bom pessoal, hoje é dia 24 do 4, né? Olha aí, na madrugada do dia 22 pro dia 23, teve uma tempestade aqui em Maringá e caiu árvore na cidade inteira. Olha o poste ali caído ali, ó. Beleza, pessoal da Copel trabalhando aí para levar energia para a cidade. E já fazia um tempo que eu queria fazer um vídeo falando sobre ilhas de calor e achei propício fazer esse vídeo por causa desse acontecido, né? Eu tô numa avenida aqui em Maringá que chama Avenida Mandacaru. Para quem é aqui da cidade conhece a avenida, mas o pessoal que tá assistindo de outros locais, é uma das avenidas principais aqui da cidade. Nas minhas costas aqui, ela tá indo para os bairros e eu rotacionando aqui nesse sentido aqui, ela vai para o centro da cidade. Pessoal, o centro da cidade, não só aqui de Maringá, mas os centros de todas as cidades tendem a ser as regiões mais quentes. Por quê? Porque são regiões onde possuem mais prédios, beleza? Possuindo mais prédios, vai ter uma maior concentração de calor. Existe uma propriedade dos materiais que na geografia a gente chama de albedo. Então é a capacidade de absorver e exalar calor. Alguns materiais, eles refletem mais calor, outros materiais absorvem mais calor. O que acontece? O cimento, o asfalto, eles têm uma propriedade de reter muito calor. Então no centro da cidade, onde nós vamos ter uma quantidade maior de prédios, vai ter uma retenção maior de calor. As cidades em si, elas já são ilhas de calor em relação às áreas do seu entorno, áreas florestadas, as plantações, elas já são centros de calor. E a movimentação das massas de ar, elas funcionam da seguinte maneira: a massa, ela sempre se movimenta de uma área de menor temperatura para uma área de maior temperatura. Então, o que significa isso? Por exemplo, numa área de menor temperatura, a pressão atmosférica é maior, porque as partículas estão sem movimento, estão se espremendo. E numa área de alta temperatura, as partículas atmosféricas, elas estão em movimento, se chocando e se distanciando, e a pressão abaixa. Então as massas de ar, elas sempre se deslocam de um local onde tem uma alta pressão para um local onde tem uma baixa pressão. Por que eu estou falando isso? Aqui, essa avenida aqui, ela se tornou tipo um corredor, nesse sentido aqui, ó, indo para frente lá, né? O centro está naquela direção lá. Então a avenida se tornou tipo um corredor de vento. E hoje, no dia de hoje, já está um pouquinho melhor aqui, porque as equipes ficaram trabalhando de madrugada. Só que ontem eu passei aqui, mas eu estava sem celular, não estava preparado para fazer vídeo. Mas as árvores estavam caídas tudo no meio da rua aí. Então nós tivemos uma forte corrente de vento, derrubou muitas coisas, derrubaram muitas árvores, postes, enfim, foi uma catástrofe na cidade. Vai demorar mais ou menos uma semana aí para conseguir colocar tudo em ordem. E aqui na nossa cidade, pessoal, eu não vou ter nenhuma árvore para mostrar aqui, mas não tem nenhuma árvore caída aqui, mas vou tentar explicar para vocês. Veja bem, ó, tem várias árvores plantadas, tá vendo? São árvores grandes aí, tá? Maringá é conhecido como cidade verde, né? Tem muitas árvores. E o que acontece? Por ser um centro urbano, essas árvores, elas são grandes, mas as raízes, elas foram incapacitadas de se desenvolver. Então as raízes não conseguiram crescer muito para as laterais. Imagina uma pessoa de 1,90 m calçando um número 36. Ela não tem uma base de sustentação. Então é mais ou menos isso que acontece com essas árvores aqui na nossa cidade, que são árvores grandes, mas devido à característica do centro urbano, elas não tiveram capacidade de desenvolver muito suas raízes. Então toda vez que tem uma tempestade na cidade, muitas árvores caem. E isso acontece todo ano, cara. Quando vem o período de chuvas, aqui em Maringá acontece, cai muitas árvores. Nessa madrugada do dia 22 pro dia 23, nós tivemos uma tempestade um pouco maior, no entanto que pegou a cidade inteira. Foi uma situação um pouco atípica. Isso está relacionado às mudanças
de temperatura no planeta. O nosso planeta naturalmente ele tem uma mudança de temperatura. Tem momentos que ele está mais quente, tem momentos que ele está mais frio. Só que a sociedade humana ela acabou acelerando esse processo. Então, por exemplo, como eu falei, as cidades elas são ilhas de calor devido às características dos materiais que são utilizados na construção da cidade. Então elas já são ilhas de calor. E se nós observarmos o planeta, praticamente quase todo o planeta está todo urbanizado. Então nós criamos ilhas de calor em quase todo o planeta, beleza? Então de certa forma a temperatura acaba aumentando, além de que nós criamos uma camada, além da camada atmosférica que nós temos, o gás carbônico que é exalado através da queima em vários, tanto da combustão de gasolina ou na produção de energia em termoelétricas aí, esse gás carbônico que nós exalamos, ele cria uma outra camada que acaba concentrando mais calor no planeta, e isso vai fazendo com que a temperatura aumente. E esse aumento da temperatura ele acaba modificando toda a dinâmica, todos os processos de movimentação atmosférica, né? Toda a dinâmica atmosférica acaba sendo influenciada por isso. E no caso das cidades, então nós temos as regiões centrais, que a cidade já é uma ilha de calor, mas a região central acaba sendo um ponto mais quente dentro da cidade, beleza? E as massas de ar acabam sempre se direcionando para esses locais no centro. Qual seria uma alternativa para isso, pessoal? Maringá é uma cidade arborizada, então espera-se que nós tenhamos aqui uma temperatura um pouco mais amena, mas é bem quente aqui. E mesmo com muita arborização, a cidade não deixa de ser uma ilha de calor. Talvez, isso é uma suposição que eu estou dizendo, tá, pessoal? Não vi nenhum estudo, nenhum artigo científico falando sobre isso. Mas talvez, se nós tivéssemos mais telhados verdes ou paredes verdes nos prédios, a região central, porque na região central também tem árvore, mas a gente tem muito prédio aqui. E tem outras cidades que vão ter mais prédios ainda, cidades maiores do que Maringá. Então talvez, se nós conseguíssemos colocar mais verde ainda nessas regiões centrais, que já são ilhas de calor dentro da ilha de calor que é a cidade, talvez nós minimizássemos um pouco a temperatura dentro da cidade, para evitar esse tipo de situação. No caso de Maringá aqui, que quando vem a época de chuva, sempre a gente passa por tempestades e sempre cai árvore aqui e tudo mais. Ele seria uma alternativa, tá? Aumentar a quantidade de verde, beleza? Isso resolveria dois problemas, né? Uma suposição. Um problema que resolveria de fato seria melhorar a qualidade do ar atmosférico, porque as plantas vão retirar o gás carbônico da atmosfera e colocar o oxigênio. Então isso estaria associado diretamente à nossa saúde. E o segundo ponto seria de diminuir um pouco a temperatura, mantendo um conforto térmico, né? Deixando uma temperatura um pouco mais amena aí. Mas é isso, pessoal. Um vídeo rápido aqui só para falar um pouco sobre o tema, sobre ilhas de calor, e já aproveitando o que aconteceu aqui em Maringá, que foi essa tempestade que teve aí da madrugada, foi na madrugada do dia 22 para o dia 23, beleza? Estou aqui nessa avenida na Mandacaru, mas tem árvores caídas na cidade inteira, beleza? Mais uma vez, ó, mostrando para vocês, ó, o poste caído lá atrás, ó. Tá vendo lá, ó? Caiu muito poste, vai demorar aí pelo menos uma semana para os órgãos públicos conseguir colocar tudo em ordem aí. E é isso, pessoal. Tamo junto, obrigado pela atenção de todos. E é importante sempre compreender o planeta. Valeu!